Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos reunidos aqui para mais uma live abençoada, né? Em nome de Jesus. E eu creio que vai ser muito importante tudo que vai ser tratado aqui nessa live. Em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que vai ser tratado, falado, dito, vai ser de suma importância para os nossos irmãos. Irmãos, eu não sei se vocês estão vendo aí, o Guilherme me avisou, parece que eles liberaram algo que eu nunca tive, que é a questão de ser membro do canal. E tem várias opções aí de como você ser membro. E se você desejar, né, é muito importante, né, para você estar aí atento. Parece que o membro tem um monte de privilégio quando nós entramos ao vivo. E olha só, a ganhadora aqui da oferta aí da nossa live hoje. Então, assim, Deus tem abençoado esse canal. Eu sou muito grato ao pastor Giovanni Dias, que nos cedeu, né, esse canal. E nós já estamos aí com quase 35 mil inscritos, ou mais de 35 mil, quer dizer, inscritos. E estamos tendo um alcance aí maravilhoso. E eu quero agradecer. Irmãos, nós vamos falar hoje para a família e vamos nos ater nisso, né? Não adianta nós irmos para ter... É tanta coisa acontecendo, mas tudo é sinal da volta de Jesus e a base de tudo é a nossa família. Eu costumo dizer, quando a gente fala para casal, né, que quando a nossa família vai bem, tudo vai bem, né? O reino de Deus vai bem, o nosso ministério vai bem, mas quando a família não está bem, parece que tudo começa a dar errado. Então, a base, a estrutura para tudo é a família, né? Então, todos nós fazemos parte de uma família. Ou você ainda talvez não é casado, é solteiro, separado, mas você tem pai, irmão, primo, alguém você tem que estar ligado a você. Então, o nosso intuito aqui, né? Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos um pouquinho de experiência, né, missionário? Então, as pessoas olham para nós e muitas das vezes nós já superamos muitos problemas, né? E isso nos facilita, muitas das vezes, conversar com vocês. Porque é através das experiências que nós passamos no nosso dia a dia, na nossa vida, que vai nos dando estrutura dentro de um relacionamento. E que, através dos erros e acertos, que nós vamos crescendo como casal, como família, e vamos entendendo melhor um ao outro. Por isso que casamento não vem pronto. Ou vem pronto, missionário? Não, se constrói juntos. E é uma construção que ela nunca acaba, só vai acabar na eternidade. Que bom seria se terminasse, né? Poder descansar. Descansa só no céu. E o casamento é um mistério, né? Porque a gente vê que são duas pessoas que pensam diferente. E existe um adágio por aí que diz que os opostos se atraem. E é uma realidade. Você pode ver em cada casal, né? Que sempre um é mais calmo e outro é mais agitado. Quem é mais calmo aqui? Mais calminha aqui, você já sabe quem é, né, irmão? Só pela fala, não precisa nem de eu dizer o nome. Ontem o reverendo Napoleão me mandou um áudio tirando sarro da minha voz e falando: eu estou aprendendo a falar calminho igual você. O pastor Napoleão disse para mim hoje. Eu dei muita risada com o pastor Napoleão ontem. Eu estou tanto tempo em São Paulo que eu estou aprendendo a falar calminho igual você. Mas se eu sou o calminho, quem é agitado aqui? É eu mesmo. E eu costumo dizer, né, que as mulheres baixinhas, né, é nos pequenos frascos que tem os melhores perfumes.
mas são agitadinhas, irmãos. As mulheres baixinhas. São cheias da unção. Cheia de autoridade, né? E é muito importante, meus irmãos, quando nós sabemos o nosso papel dentro do casamento, né? O marido como provedor, profeta, sacerdote, a mulher como auxiliadora. Olha lá na casa da irmã Mari é o contrário, né, irmão Miso? O irmão Miso é o mais agitado e a irmã Mari é a mais calminha. E é sempre assim, meu irmão. Porque duas pessoas calmas, eu acredito que o casamento se tornaria um tédio. É verdade ou não é? É verdade. Meu irmão tá aí na live dizendo que é verdade, que ele me conhece, né? Deus abençoe, Jonathan. Então, assim, se fossem iguais, muitas das vezes os casal, quando começa a namorar, nossa, mas ele pensa igual eu, ele age igual eu. Mas depois vai vendo que quando casa, vê o quão diferente é. São dois mundos diferentes que se unem. E quando nós temos filhos, a gente vê que os filhos herdam muita coisa de nós, não é? É verdade. Então, aqui em casa tem o mais calminho e tem o mais agitadinho também. E aí veio o último, que é o mais do mais, né? Esse é o misto, esse é ligado no 220, que é o Caleb. Meu Deus, o que os outros não fizeram durante a infância, o Caleb já fez com 3 anos. A gente fica admirado de ver, né? Admirado, né? Que você é linda ali, ó, a irmã Aline. Amém, irmã Aline. É linda mesmo. E a gente vê que os filhos, eles herdam isso de nós. E é muito importante essa fala agora, a gente vai falar hoje sobre aconselhamento, necessidade de falar. Eu me lembro de um casal que eu fui aconselhar na Serra. Aí, na Serra, lá no Espírito Santo, um pastor pediu para mim conversar, né, com um casal que estava... Aí a mulher chegou para mim, aquele casal que era bem na frente da igreja, sede lá. Aí a mulher disse, pastor, eu vou me separar desse homem, eu não sei nada da vida dele. Para você ter ideia, eu tenho 16 anos de casada e eu não sei quanto ele ganha. Eu nunca vi o olerite dele, eu não sei quanto é o salário dele. Irmãos, 16 anos de casada, a mulher não sabia quanto o marido ganhava no final do mês. Aí eu dei risada. Aí eles ficaram meio assim, né? Que eu dei risada. Aí eu perguntei para ele, olha como a gente herda as coisas. Eu só perguntei para ele, teu pai falava para tua mãe quanto ele ganhava? E ele falou, não, pastor, meu pai nunca falou para minha mãe quanto ele ganhava. Então, da onde veio aquele costume? Ele herdou do pai. Então, ele via o pai agindo, falando, fazendo, e herdou aquilo e trouxe para dentro do casamento dele. Casou e fez igual. E fez igual. Daí eu só expliquei para ele, a tua esposa não é como a tua mãe, ela tem um outro temperamento, ela tem uma outra criação, ela nasceu em outra época. E aí os dois acabaram concordando, e ele acabou concordando. Eu falei, são coisas tão simples. Mas veja que estava impregnado dele a cultura do pai. E como as mulheres também herdam muitas coisas da mãe, né? Eu costumo sempre falar sobre as mulheres que têm costume de ficar sem falar com o marido, né? E tem mulheres que têm graça. Não sei que tipo de graça, mas é uma graça de ficar 10 dias, 15 dias, 20 dias sem conversar com o marido. Aí, se você for ver e perguntar para essa mulher como é que você consegue, vai puxar o histórico dela, com certeza, irmãos, 90% para lá é porque a mãe, quando brigava com o pai, ficava sem falar com o marido. Meu pastor, se eu não mostrar o olerite para Mari, eu tô fria. Né? E aí você vê, a mulher ela herdou da mãe esse negócio de ficar sem falar com o marido. Aí teu filho vê hoje você fazendo determinadas coisas, ele vai fazer no casamento dele. Por quê? Porque é algo herdado. Herdado, olha aí, o irmão Jaime está dizendo que os pais dele eram assim, de ficar sem se falar. Aí muitas das vezes a pessoa acaba pegando isso
E é algo ruim que é herdado, porque isso muitas vezes está na personalidade, na psique da pessoa, né? Então, olha que coisa importante a gente entender até que ponto, né, a nossa criação foi. Cada um teve uma criação diferente, né? Por exemplo, o nosso caso aqui, eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, então eu não tive uma figura paterna por um bom período da minha infância. A missionária perdeu a mãe Com 7 anos. Com 7 anos de idade. Também, veja que são mundos diferentes, mas a falta da figura materna, eu tive a falta da figura paterna. Então, criações diferentes. Eu sou o filho mais mimado. E eu não tenho isso, não. Porque ela é a mais velha, né? Tive nada de mimado, irmão. Sou na marra mesmo. Não é questão de ser mimado, porque eu sou o caçula. Todo filho caçula é mais mimado. A gente tá vendo hoje com o nosso Caleb, né? Ele é o mais mimado, irmão. Dona Isabel chega aqui em casa, é o pastor Carlos. Então, veja bem, mas por quê? Porque é o último filho. E aí você acaba sendo mais cuidado, mais mimadinho, como o irmão Miro está dizendo aí. Mas o que acontece? São criações diferentes. E muitas das vezes, quando nós nos casamos, nós trazemos, né, junto conosco essa herança que muitas das vezes é herdada do nosso relacionamento com a nossa família. E tem muitos casos de casais que sofrem, porque é normal, não é, missionário? Esse camarada é igual o pai dele. Aí o homem também fala, essa mulher é igual a mãe. Ele não diz a mãe, mas de vez em quando ele fala, ó o seu Jovaí aí. Mas é assim mesmo. Porque acaba trazendo, né? Eu tenho algo da minha mãe que eu herdei, que é a questão de limpeza e organização, irmãos. Então, isso muitas vezes eu tenho até que cuidar em mim, porque a minha mãe, por exemplo, ela trabalhava o dia todo e a casa, se ela chegasse, ela visse bagunça em casa, tomara que minha mãe não esteja aí me vendo, mas a gente era aquela coisa de não ver nada fora do lugar. E hoje, muitas das vezes, eu vejo minha mãe em mim quando eu vejo a casa desorganizada. A missionária diz, tem hora que eu desço da live, tá tudo bagunçado. Antes de deitar, irmãos, eu deixo tudo organizado. Eu deixo, mano, ele quer. Pode organizar. Mas é o quê? É algo que está em nós, porque a gente cresceu vendo, cresceu analisando. E isso, né, é muito forte, né? Olha só, a irmã Aline está dizendo aqui, a irmã Aline, 56 anos de casamento, meu pai nunca falou o valor do ganho para minha mãe. 56 anos. Por quê? Porque isso são costumes antigos que está impregnado na sociedade. E muitas das vezes tem casamento perecendo, casamento sofrendo, por causa de coisas herdadas do que nós recebemos lá atrás, né, na nossa educação que nós trazemos para dentro do nosso relacionamento e o nosso casamento. E, irmãos, hoje nós vamos tratar sobre isso, né, sobre o diálogo. Por exemplo, né, eu posso falar aqui algo que eu vivo. Eu não consigo dormir com a missionária brigada. Ou consigo? Não consegue. Como a missionária Raquel é a mais brava, eu sou a mais brava do que de casa. E mulher tem essa coisa, né? Tem dia que ela não quer falar. Principalmente, nós estamos numa live para casal, eu vou falar, perto da TPM. Aí a mulher tá nervosa, aí o marido sabe que a mulher tá nervosa. Aí eu vou dar um conselho para as mulheres, irmãs, para vocês não sofrerem tanto. Quando vocês estiverem nervosas e vocês sabem que tá chegando perto da TPM e o marido não entende porque você tá tão nervosa, fala. Que quando você fala, ó, tô chegando perto da TPM, ele já vai acalmar, ele já vai entender o porquê que você tá nervosa, porque é algo natural da mulher. Mas aqui em casa, como eu sou a mais braba, tem dia que eu tô mesmo nervosa ou até mesmo cansada, que nós temos uma rotina bem puxada, como ele já fez os programas de rádio hoje, tivemos o culto no Zoom e nós já estamos ao vivo aqui na live.
é tudo muito puxado. E aí tem dia que eu tô mais cansada, mais nervosa, e ele mais acelerado, então ele fica ali me cutucando até, nem que seja na marra, e tirar um sorriso, saber que eu tô bem, pra gente não dormir brigado. É dormir brigado, nunca dormimos brigado, e nem em quartos separados, irmãos. Não tá bem com o marido, tá chateado. Hoje você vai dormir lá no quarto das crianças. Essa legalidade aqui dentro da minha casa, eu posso dizer para os irmãos que eu nunca abri essa brecha e digo para todos os casais que não abrem essa brecha. E é bíblico isso, né? Está lá no livro, vamos lá, de Efésios 4:26. Irai-vos, mas não pequem, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que a Bíblia ensina, irmãos? A gente não dormir irado. Então, a gente tem que resolver os problemas, as iras, e eu tento viver isso aqui com a missionária, de não levar para o outro dia o problema de hoje, porque basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então, a gente precisa acordar no outro dia, pelo menos, com pensamentos diferentes. E uma coisa que a gente tem muito aqui em casa de conversar, né? A gente não toma decisões sem um consultar o outro. Isso até incomoda a missionária, ela não consegue comprar nada, graças a Deus. Vou conseguir essa graça ainda, irmãos. Não vai não. Porque ela não consegue fazer nada sem me consultar. Mas a mesma coisa é o pastor Carlos, eu não consigo. Então, se eu quero fazer, muitas vezes eu estou lá podendo fazer algo, eu ligo para ela, para nós conversarmos antes para tomar qualquer decisão. Por exemplo, tinha acabado um perfume, eu estava em Alagoas agora, né? E eu sempre quis comprar um perfume. Cheguei lá, estava quase metade do preço. Eu falei, meu Deus, vou comprar esse perfume hoje. Aí eu liguei para ela, ela falou, não, compra o que você está precisando. Comprei na hora. Mas assim, se eu não conseguisse falar com ela, eu não ia ter coragem de comprar. Então parece algo tão insignificante, meus irmãos, mas a gente vê que no construir de um casamento, de um relacionamento, isso é muito importante porque isso é parceria, né? E eu estou citando muito esse livro, né, Mais Esperto que o Diabo, que ele fala de uma tática lá, o escritor de um negócio chamado Mastermind, que pessoas só crescem e prosperam junto quando elas estão ligadas no mesmo propósito. A gente não consegue crescer isolado, você tem que estar sempre ligado a alguém para crescer. E a base disso é o casamento. É o casamento, né? Quando nós temos um casamento que pensa junto, que vence as guerras junto, que luta junto, que constrói junto, é algo tremendo. É algo tremendo. Então, nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, e aqui, que essa falta de diálogo tem destruído famílias e casamento. E quando o marido, escute aqui, marido, a tua esposa não encontra o teu ouvido para conversar, porque mulher tem a necessidade de falar como o homem tem, mas a mulher tem muito mais necessidade que o homem, né? De falar e falar muito. De falar e falar muito. A mulher tem muito mais necessidade de falar do que o homem. Isso é natural. E quando a mulher não ouve, não tem o ouvido do marido para ouvir, ela vai procurar alguém para falar. E muitas das vezes o alguém que ela vai procurar um conselho não tem a mente de Cristo, não tem um pensamento sadio, não tem uma mente de edificar uma família e começa a disseminar na mente dessa mulher, divorcia, separa. Não adianta você ficar do lado desse homem porque ele não te entende, porque ele não te compreende. Não adianta você ficar do lado desse homem. Olha quanto tempo de sofrimento, disso, daquilo. E aí, o que acontece? O diabo entra. E aí vem o conselho que destrói. E a gente está vendo isso, né, missionário, em muitos casais. Irmãos.
O perigo, tá um perigo muito grande em você pedir conselho e pedir o conselho para a pessoa errada, né? Então, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. E nessa de pedir conselhos, nós devemos vigiar muito a quem nós vamos pedir, porque muitas das vezes a pessoa que você acha que é a tua amiga, que conhece a tua história, porque foram amigas de infância, eu vou falar bem sincera aqui o meu ponto de vista. Está desejando ter a vida que você tem, mesmo você reclamando da sua vida. Está concordando com você que teu marido, que você tem que abandonar ele mesmo, que você é muito nova, que você tem uma vida inteira pela frente, mas é o tempo de você largar ele para ela desejar e até mesmo ocupar o mesmo lugar que você. Então, nós precisamos vigiar muito nessa de eu preciso de um conselho e para quem você vai pedir um conselho. Logo na primeira semana que eu me casei com o pastor Carlos, ele fez algo assim que espiritualmente me constrangeu muito, mas que trouxe uma edificação tremenda para o nosso casamento. Eu queria orar no meu cantinho, e ele falava assim, não, logo nos primeiros meses a gente vai orar junto e a gente vai orar em voz alta. Eu preciso ouvir o que você está orando, você precisa ouvir o que eu estou orando. E você sempre vai pedir ao Senhor para que eu seja um marido, para que o Senhor me torne o marido que você deseja. E eu vou pedir para que o Senhor torne você a mulher que eu desejo. E o Senhor foi trabalhando, foi lapidando o nosso relacionamento. É perfeito? Não é perfeito, irmão. Não existe casamento perfeito. Aí você olha assim, mas o homem é perfeito? Nenhum homem é perfeito, nenhuma mulher é perfeita. Casamento que viveram felizes para sempre, esse conto de fada é só na televisão. A realidade é diferente, porque é uma construção dia após dia. E a construção, ela começa pela base, depois vem a fase grossa, depois vem o acabamento, depois acontece um problema, tem que quebrar aquela cerâmica bonitinha, aquele azulejo bonitinho para consertar algo que ficou ruim. O casamento é da mesma forma. E nós devemos vigiar muito nisso, porque quando nós nos casamos, a nossa vida é totalmente diferente da de solteira. Eu, por exemplo, mesmo quando solteira, nunca tive o hábito de levar amigas para dentro da minha casa, nunca fui muito assim de muita amizade e muito menos de colocar para cima da minha cama e compartilhar a minha vida e principalmente vida íntima do casal. E isso eu aprendi, e com o tempo eu aprendi muito com a minha avó e ela dizia algo para mim que eu achei muito importante. Talvez alguns irmãos aqui que foi criado pelo avô, pela avó, ou que ouviu alguns conselhos mais antigos, eles diziam: a cama do casal é um leito sagrado. Chegou visita na sua casa, pode dormir no sofá, no chão, na cama das crianças, coloca as crianças na sua cama, mas nunca ceda a sua cama. A sua cama é somente sua, do seu marido. E da mesma forma, esse negócio de coleguinha, ficar sentando na nossa cama, porque eu conheço há muitos anos, porque fomos criados juntos, e você compartilhar sua intimidade e coisas da sua vida a fim de pedir um conselho. O casal cristão, ele é diferente, porque nós somos guiados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus que vai moldar a mim, a missionária Raquel, para ser a esposa que o pastor Carlos deseja. E a missionária Raquel vai ser perfeita? Não vai ser perfeita. Já tive problemas no meu relacionamento, sofrimentos, sim, mas em nenhum momento prestei a minha boca para abrir para pessoas que não tinham nenhuma palavra de edificação para o meu relacionamento. E eu creio tanto nisso, irmãos, que se você orar a Deus, clamar ao Senhor, o Senhor vai te ouvir e vai te direcionar naquilo que você precisa. Mas eu não conheço ninguém, como é que Deus vai usar alguém? Irmãos, Deus usa. Deus traz na sua porta pessoas que nunca te viu, que não conhecem a tua história, para trazer uma palavra de consolo para você. O próprio Espírito Santo de Deus vai ministrar no seu coração e muitas das vezes vai te constranger a companhia de certas pessoas e vai fazer você entender que para aquela pessoa não é certo e não é confiável você abrir a sua vida e a sua intimidade para pedir conselhos.
Então, a mulher, principalmente a mulher que tem mais vínculo, mais relacionamento, gosta mais de falar, tem mais facilidade para se abrir do que o homem, você tem que vigiar muito para quem você tem abrido a sua vida conjugal, sua vida sentimental e principalmente a intimidade do casal. Porque você pode ouvir conselhos que não são direcionados por Deus, que ao invés de trazer edificação, vai trazer destruição para dentro do seu casamento. Aí a Bíblia, sempre a Bíblia, né? 1 Coríntios 15, 33. Olha o que diz a Bíblia. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Irmão, se você anda com pessoas que não têm o mesmo viés, pensamento que você, ela vai te puxar, porque isso é um ambiente. Um ambiente, ele muda o costume. E as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, a gente tem um amigo, né, empresário, e ele estava com um problema no relacionamento, ele pagou R$8.000 porque disse que o psicólogo era o cara. Terapeuta familiar. Ele pagou R$8.000. E isso foi em 2011. Faz muito tempo. Olha só, naquela época, meu irmão, R$8.000 valia muito mais do que agora. E aí você sabe o que o psicólogo falou para ele? Separa. R$8.000 para ouvir isso. Ele pagou R$8.000 para ver se restaurava o casamento. Sabe o que o psicólogo falou? Separa. Separa. Olha o conselho. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Tem muitas das vezes você vai procurar ajuda para ouvir o que você quer ouvir. Como tem gente que liga para mim já com a mente em divorciar. Ah, que eu nunca fui feliz, pastor, que ele não me respeita. Aí tem gente que começa a lembrar lá de trás porque já me traiu, porque já isso, porque já aquilo. E é vice-versa. Por quê? Porque a pessoa ela quer ouvir do pastor, separa de uma vez. E, meu irmão, casamento se constrói. Aí vem... Abre a tua vida, começa a abrir tua vida e teus problemas. E aí vem a questão da rede social, né, missionário? Tem hora que você olha a rede social das pessoas, as pessoas estão expondo e escancarando seus problemas familiares e caindo como em uma questão ridícula, né? Por quê? Porque as pessoas, em vez de ir para os pés de Jesus, começam a expor os seus problemas abertamente em rede social. Então, eu quero dizer para vocês, se for procurar ajuda para o teu casamento, primeiro, procure ajuda antes do problema aumentar. Porque é o que a gente tem ouvido, né, missionário? A maioria dos casais que vem procurar ajuda já vem com a palavra e com o pensamento do divórcio. É ou não é? É verdade. Na verdade, você não está querendo uma ajuda. A maioria de algumas pessoas que têm nos procurado, ela não quer uma ajuda. Ela quer uma concordância com a atitude dela. E é por isso que ela só apresenta os contra. Ela nunca vai dizer que foi um bom pai, que nunca deixou faltar comida na mesa, que criou os filhos, que os filhos já estão em alguma faculdade. Ela nunca vai apresentar nenhum lado positivo para que você discorde dela. Quando eu digo ela, estou falando o casal. Vai apresentar, ela ou ele, quando aparece com problema, quer apresentar o porquê e quer que concordamos que a melhor solução mesmo é se separar. Principalmente essa geração de hoje que nós estamos vivendo. É por isso que nós devemos cuidar muito para quem nós estamos pedindo socorro no nosso relacionamento. Porque hoje, se você for pedir socorro para uma pessoa que não professa a mesma fé,
que têm um pensamento diferente. Eu tenho pessoas que nasceram e foram criadas junto comigo, mas hoje vivem uma vida totalmente fora do padrão que eu vivo. Eu tenho certeza que se tivesse um problema sério, ou se eu compartilhasse de alguns problemas que alguns casais compartilham comigo, se esse fosse o meu e eu compartilhasse com ela, a primeira coisa que eu ia ouvir: se separa. Você ainda é nova, você tem uma vida inteira pela frente, você é bonita, você tem saúde, você ainda é saudável, você pode trabalhar, se sustentar os seus filhos. É isso que a gente ouve hoje das pessoas que não professam da mesma fé e que vão aconselhar casais. O melhor caminho é se separar. E o que nos levou a esse tema dessa live foi simplesmente nós estarmos ouvindo um programa de rádio e ouvirmos uma conselheira conjugal muito bem renomada. Não sei o nome dela, porque quando nós estávamos assistindo o programa, já tinha citado o nome dela, mas ela é uma pessoa muito conceituada só para aconselhamento de casais. Ela já escreveu vários livros acerca disso, mas ela está no 3º casamento. E a fala dela, é por isso que levaram a história dela para um debate, por causa de uma fala dela. Não está feliz? Separa. Aí você está com problemas, aí você liga para uma pessoa dessa, porque já escreveu 3 livros, porque é uma pessoa conceituada, porque tem uma experiência de vida, você quer ouvir um conselho dela. O que ela vai dizer para você? Não está feliz, separa. Então, muitas das vezes, o fato de ter um nome no mercado, de já ter escrito vários livros, não quer dizer que o que ela escreveu, ela vivenciou. Então, nós temos que buscar muito acerca disso, porque pessoas que pregam aquilo que vive, que aconselham aquilo que vive. Eu não posso chegar aqui e aconselhar você a fazer algo que, de repente, se eu fosse viver, eu não faria. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para quem nós estamos pedindo conselho. E a Bíblia nos ensina a pedir ajuda, irmãos. Por exemplo, vou ler alguns textos aqui, né? O Provérbios 12:15. Salomão fala muito de conselho. Ele vai dizer: o caminho do insensato parece justo. O insensato acha que tudo é normal. Mas o sábio ouve conselho. E o conselho bom é aquele que vai doer na tua carne. É aquele que não vai massagear o teu ego. É aquele que vai te mostrar a verdade nua e crua. Mas aí é um conselho de pessoas que querem o teu bem. É pessoas que já têm experiência. Se você tomar esse caminho lá na frente, vai acontecer isso, isso, isso. Muitas das vezes pela própria experiência da pessoa, porque ela já viveu muito e sabe falar sobre o assunto. Aí a Bíblia diz também, Provérbios 19, 20 e 21. Ouça conselhos e aceite instrução, e acabará sendo sábio. Mas muitos são os planos do coração do homem. Mas quando eu ouço conselho e sou sábio, a Bíblia diz: mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Né? Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Veja bem, quando nós colocamos aqui, os planos fracassam por falta de conselho, e muitos casamentos fracassam por falta de aconselhamento, por falta de ajuda, por falta de conversa, por falta de diálogo. E a gente está vivendo num momento, meu irmão, por exemplo, o homem muitas das vezes se acha satisfeito e acha que está tudo bem. Eu coloco comida em casa, as contas estão em dia, tá tudo bem. Mas daí ele não conversa com a mulher, trata a mulher com brutalidade, não dá ouvido, não ouve, né? Tem uma vida agitada, né? E aí o que acontece? O que acontece? A mulher acaba se ferindo, porque ela não quer só a comida, a roupa, o conforto. Tudo isso são indícios de amor, com certeza. Com certeza, mas muitas das vezes um abraço, um eu te amo, um carinho, uma conversa, né? Você olhar no olho, você declarar o seu amor,
você mostrar-se presente, não só no corpo, mas dar a atenção devida à mulher, porque é uma das queixas, né, missionário? Não me dá atenção. Não me dá atenção. E a falta de atenção leva a uma brecha. E é vice-versa, meu irmão. Quando o homem ele é bem nutrido em casa, ele nunca vai procurar fora do casamento aquilo que ele tem já dentro da sua casa. Então a gente vê que muitos casamentos estão perecendo por falta de conselhos. E quando falta conselho, vem a destruição. Então, uma das coisas que eu vejo hoje dentro do meio religioso que a gente vive é que a maioria dos casais não confiam no pastor e na pastora, principalmente pela forma religiosa que eles tratam o problema, não é, missionário? É verdade. A gente vê que a ideia religiosa ela impede de um casal ser feliz. Então, muitas das vezes, a mulher pensa, mas se eu falar com a esposa do pastor, o pastor é capaz de ele expor o meu problema para a igreja. É porque já aconteceu com fulano de tal, então eu não consigo falar para eles, porque senão eles vão ficar sabendo do meu problema. E aí, por não confiar no líder espiritual, né? Pela falta do conselho, muitas das vezes. Olha aí, irmão Lúcio, né? Por causa da fofoca, imagine se sabe, se espalha o que está acontecendo, os problemas. E aí, veja bem, nós temos dois problemas. Você não confia no líder espiritual, mas você não fala o problema com quem poderia te ajudar. E aí você acaba carregando esse problema sozinho até chegar ao ponto de explodir. Então, o que nós queremos dizer para vocês, irmãos? Precisa, primeiro, diálogo dentro da sua casa. Você parar o que está fazendo, sentar com o seu esposo, sentar com a sua esposa e falar, nós precisamos conversar. E falar, colocar tudo na mesa. Eu estou insatisfeito com isso, eu estou insatisfeita com isso, eu não estou feliz com isso. Nós precisamos mudar isso e juntos criar um projeto, uma estratégia para mudar. Para mudar. Então, aí a irmã Ana está dizendo que as mulheres correm para as amigas. Daí, veja bem, nós estamos num mundo hoje, para muitos é pecado, para outros não. Mas no mundo hoje que você faz amizade muitas das vezes dentro de uma academia, que muita gente está indo malhar, você faz uma amizade dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro disso, dentro daquilo. Então, veja bem, muitas vezes acaba fazendo amizades e abrindo o coração para as pessoas que, em vez de te edificar e te acrescentar, vão te destruir e jogar, como diz antigamente, minhoca na cabeça. O pastor Carlos comentando, eu lembrei de um caso, irmãos. Eu não vou dizer que eu perdi a amizade, mas prevaleceu o conselho. Eu tinha uma amiga, e a gente fazia trabalho junto, tomava conta de tarde da bênção, orava, e a gente tinha uma comunhão tão grande que, assim, quando eu pregava, ela cantava. Quando ela cantava, eu pregava. E a gente era assim. Ia para o vale juntas orar, ia para monte orar. Passou-se os anos, nós casamos, adquirimos família. E um belo dia eu fui surpreendida com uma mensagem dela, dizendo que queria se separar do marido, que estava apaixonada por outra pessoa, queria passar uns dias, inclusive, na minha casa, e ela estava disposta a se separar do marido. E a gente vai conversando, né? Quem é esse homem, onde ele mora. Resumindo, é uma pessoa que ela conheceu em uma rede social. E eu precisei ser bem dura com ela, com um coração muito apertado, porque é uma pessoa que eu considero muito ainda como uma pessoa de Deus, já vi Deus usar, sendo tomada pelo Espírito Santo. E eu fui obrigada a dizer, eu não estou acreditando que você está dizendo que vai deixar o pai dos seus filhos, a pessoa com quem você se casou, com quem você conhece o pai, a mãe, os irmãos,
para você se casar com uma pessoa que você conheceu pela internet, você não conhece a sua parentela, você não tem nenhuma referência da figura dessa pessoa, e você vai pegar tudo que você construiu até hoje e jogar no lixo. Eu não posso concordar com isso, e nem posso dizer para você que Deus está no controle disso. Você está sendo enganada, está sendo iludida, enfim. A conversa foi que ela não entrou mais em contato comigo, a gente não se falou mais, mas pelas redes sociais eu pude acompanhar no decorrer dos anos que ela permaneceu casada, ela fez um curso, fez uma faculdade, trabalha hoje, os filhos já estão grandes. Então, tá, mesmo que talvez, de repente, um vínculo tenha quebrado na amizade, não vou dizer que eu perdi a amizade, mas não foi a mesma, mas o conselho ela ouviu. E isso, para mim, já está de bom tamanho, até mesmo se eu tivesse perdido a amizade. Porque talvez o que ela queria ouvir, que eu dissesse para ela, isso mesmo, se dê valor, pode vir ficar aqui em casa, vou te apoiar, vou te ajudar. E é com isso que nós devemos cuidar, porque às vezes, porque a gente conhece, porque tem um vínculo muito grande, você se priva, você quer fechar a sua boca e te dar um conselho certo. Mas não é assim que o Espírito Santo de Deus nos ensina e nos orienta como mulheres de Deus, né? Nós devemos dar conselhos sábios e certos, e demonstrar, principalmente, irmãs, não preste a sua boca para o diabo, não preste a sua boca para fofoca nem para contenda, mas que as pessoas, só de te olhar, só de te ver, sabe que você é uma pessoa não só de Deus, mas de confiança, onde ela pode abrir o teu coração, onde ela pode pedir ajuda espiritual, na certeza de que a torcida do Flamengo não vai ficar sabendo do problema que ela está enfrentando. A gente vê a irmã Yara que faz 10 anos que conversa com o marido não muda, ela está depressiva. Existe uma arma poderosa na mudança, né? Primeiro, que todo casal erra orando para Deus mudar o seu cônjuge. E quanto mais você orar para Deus mudar o seu cônjuge, mais ele vai piorar. Se eu mudo esse homem, muda essa mulher. Não muda, meu irmão, porque quem tem que mudar é você. Já começa por aí. E eu sei que o que eu estou falando aqui dói. E como é que eu começo a mudar e eu me posiciono para uma mudança? Quando eu oro para Deus, aquilo que eu falei com a missionária lá no início do casamento. Eu oro assim, Senhor, me transforme no marido que a minha esposa merece. E ela ora, me transforme na esposa que o meu marido merece. Então, quando eu digo para Deus, me transforme no marido que a Raquel merece, eu estou abrindo a minha vida para o Espírito Santo mudar o meu interior, e através da minha mudança vai haver a transformação na vida dela. Quando ela ora dizendo, Senhor, me transforme na esposa que o Carlos merece, ela abre a vida dela para o Espírito Santo para mudar o interior dela, para que acompanhe com a minha transformação. E o que eu estou falando aqui é difícil para muito casal, porque tem muita mulher que quer que o marido morra, mas não quer que orar dizendo que e aceitar, meu irmão, é difícil eu aceitar que eu preciso mudar. Eu consigo ver o erro da Raquel, aonde ela está errando, aonde ela está falhando, mas eu não consigo enxergar que eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma postura diferente, que venha gerar a transformação na vida da minha esposa. E ela também entender que ela precisa mudar para ter uma transformação na minha vida. Então, isso para muitos é muito difícil. Pode falar. Principalmente, irmão, sabe por quê? Por causa do orgulho, de dar o braço a torcer, de reconhecer, de chegar para algumas pessoas, isso é muito difícil. Eu falo porque eu já enfrentei essas dificuldades. Por quê? Porque eu não tive uma figura materna de ver isso aí, de me ensinar isso aí. Então, o que eu aprendi mesmo
foi orando a Deus, o Senhor me moldando dia após dia, foi em ministério, pastoreando igreja, tendo que lidar com problemas e aconselhar espiritualmente diferente do que muitas das vezes eu pensava, porque é muito difícil nós cedermos, dar o braço a torcer e reconhecer, não, eu estou errada, realmente você tem razão. E principalmente chegar, não, eu quero que você me perdoe. Quantas vezes, vamos falando daquilo que nós estamos vivendo, quantas vezes eu tive que chegar por casa e falar assim, não, você me perdoa que eu estou errada. Mas assim, a carne tremendo. Porque queria pedir perdão? Queria não. Porque no meu ponto de vista, eu estava certo. Mas se eu não chegasse nesse impasse, a situação não ia resolver. E é isso que a Bíblia diz, que a mulher sábia, ela edifica a casa. Nós precisamos, porque a mulher sabe, irmãos, o momento certo de falar com o marido. Então, de repente, ele não está no bom momento para você falar tudo que você tem desejo de falar. Você precisa deixar um pouco a poeira baixar, acalmar, e aí sim, sozinho, sem a companhia da criança, sem as crianças brincando, correndo, você começar a abrir o seu coração. Mas você precisa abrir o seu coração, dizer o que você pensa, o que você acha, e também estando disposta a ouvir e disposta a dar o braço a torcer. Não, realmente, olhando para esse lado, vendo por esse ponto de vista, você está certo, você está certa, você tem razão, porque muda muita coisa. A criação que eu tive, a criação que ele teve, o que nós aprendemos e ouvimos de como deve ser, de como deve se comportar e querer trazer isso para dentro do nosso casamento. E isso, irmão, nós só vamos aprendendo dia após dia. Uma coisa que o pastor Carlos sempre dizia para mim, e eu custei aprender isso, que ele falava assim, eu preciso que você fale. Ele está olhando para mim assustado. Eu preciso que você fale, porque eu não tenho uma bola de cristal. Por exemplo, vou dar uma dica para as mulheres. Tem mulheres, irmãos, que gostaria de um dia, mesmo que não seja uma data comemorativa, porque alguns só dão em data comemorativa, de chegar e receber um buquê de flores. De chegar e o marido chegar e notar que, nossa, você fez o cabelo hoje, mas você tá tão bonita. Tem mulheres que gostariam disso, mas aí ela fica brava com o marido, ela quer exigir isso do marido sem nem dizer para ele. E o marido, coitado, de repente veio de uma criação ignorante que eu quero dizer assim, que o pai era do interior, o pai nunca foi assim, o pai nunca demonstrou assim, isso nunca vai acontecer. Da mesma forma, vice-versa. O homem veio lá da cidade, criado num ambiente totalmente diferente, se encantou, se apaixonou por uma mulher lá do interior. A mulher lá do interior é bonita, é cristã, mas foi criado com o pai e a mãe chucro, com a mãe usando a camisa de deputado, com o pai sem fazer um elogio para a esposa, nunca viu o pai dando um beijo na mulher. E aí um homem vem de lá, quer que a mulher seja uma mil maravilha, não vai ser, porque ela não foi criada com aquilo ali. E como é que nós vamos saber essa diferença do que ele gostaria e do que eu gostaria? Falando, irmãos. É abrindo o coração. E isso a gente vai aprendendo na construção do casamento, é dia após dia. Por exemplo, o pastor Carlos agora, ele vai viajar, toda vez que ele chega de viagem, ele traz uma lembrancinha. Tem dia que o dinheiro não dá para muita coisa, mas um chocolate, o que vale é a intenção. E eu nunca vou me esquecer, nós já fizemos uma live aqui, que foi o primeiro presente que o pastor Carlos me deu, foi um sapo. E o nome dele é Donatello. Irmãos, pensa no carinho que eu tenho por esse sapo. Você olha por ele, você não vai dar nada por ele. Mas a atitude, para mim, foi muito importante. E sabe como é que ele comprou esse sapo, irmão? Não tinha dinheiro, não. Ele pegou um kit de DVD que ele tinha na época, que pregava o Apocalipse. Era CD, né, amor? E ele foi vender para minha irmã dar o dinheiro a ele, para ele comprar o sapo e me dar de presente. E eu soube disso depois. E o sapo, o Donatello, me marcou. Todo mundo aqui em casa conhece o Donatello. Mas o que vale é a atitude, é a demonstração de carinho, é o cuidado. Da mesma forma que ele vai chegar com a lembrancinha, eu sei que eu, como esposa, ele vai chegar em casa cansado. Ele não quer encontrar uma esposa fedendo a alho, fedendo a cebola, embora tenha feito uma comida saborosa, ou talvez um prato preferido dele.
mas ele quer me encontrar cheirosa, ele quer me encontrar numa roupa bonitinha, as crianças tomando banho, tudo limpinha, tudo certinho. E como é que isso acontece? No diálogo, a mulher vai vendo como é que é e numa preparação. Eu sei que ele vai descer no aeroporto tal hora e tal hora ele vai estar em casa. Eu preciso me programar para receber ele. Independente de 10, 15, 30, 40, 50 anos de casado. Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa sabedoria, e a gente só vai saber esses desejos do marido e da esposa falando. Então, ambos têm que estar dispostos a dar o braço, a torcer, a ceder e a lutar pela melhora do casamento. Tem gente dizendo que nunca me viu numa saia justa como agora. Ô, irmãos, as pessoas têm uma visão do pastor Carlos muito séria, né? É a cara do pastor. O pessoal vê a gente muito sério, mas eu costumo eu tento, né, ser divertido no meu viver diário com a minha esposa, porque a gente já tem uma vida tão pesada, né? A gente absolve muita coisa negativa diante de tudo que a gente fala, tudo que a gente prega. E o lar não é um lugar para ser um lugar pesado, o lar tem que ser um ambiente leve, né? E existe algo que terça-feira agora que me marcou na missionária, que ela usou uma maquiagem lá, e aí ela falou comigo, né, que lá no início do casamento a gente fez uma viagem para pregar e a gente se hospedou na casa de uma irmã e ela sempre teve vontade de ter aquela maquiagem e nunca teve. Um batom. E aí era 30 e poucos reais, né? Hoje eu não sei quanto tá, mas o batom na época acho que era uns R$32. E eu não tinha condições nenhuma de dar esse batom naquela época para ela, né? Parece algo tão... Mas aí ela falou, eu comprei agora, né? Agora eu posso ter. Só que daí vem outra questão, né? Esses dias eu estava até brincando com a missionária sobre isso. Só que ela nunca reclamou de não ter. E hoje ela pode ter. Olha só que coisa tremenda, né? Então ela nunca chegou e disse, eu quero isso. Porque tem mulher que quer impor para o marido, eu quero essa roupa, eu quero esse sapato, eu quero essa bolsa, eu quero esse carro. A missionária nunca fez isso, irmãos. Nunca. Ela sempre esperou e no tempo certo as coisas chegaram, né? E até hoje, muitas das vezes Deus abençoa de alguma forma, a gente tem muito cuidado. Só que aí eu vejo hoje, né, a questão do cuidado de Deus, do zelo de Deus, né, de ela poder ter coisas que ela não poderia ter lá atrás. E eu acho muito interessante, né, que hoje também tem essa questão nos relacionamentos, que tem mulher que vê no casamento do irmão, pode ser até da família, que fulano comprou carro novo, fulano comprou casa nova, fulano comprou uma bolsa nova, fulana comprou um sapato novo. E aí você acha que seu marido é obrigado a fazer a mesma coisa que o marido da outra fez. E aí você começa a comparar teu marido ao marido da outra, e muitas vezes teu marido não tem condições agora de fazer por você o que ele gostaria de fazer. E em vez de motivá-lo a mudar, a pensar diferente, a construir, como a missionária falou, de conversando com ele, você é capaz, você vai conseguir, você tem talento, você quer o que tem no outro. Você está desejando o que existe no casamento do outro. E, meu irmão, como é bom hoje, né? Por exemplo, eu digo que a gente viveu agora. É um negócio tão simples, mas eu fiquei tão maravilhado quando ela me contou, né? Que eu sempre quis ter e nunca pude, e hoje eu tenho. Então, veja, a gente... Olha, o Lúcio Gabi está dizendo aí, né? A grama do vizinho muitas vezes só aparenta ser verde, né? Então, a gente precisa, irmãos, né? Obrigado, irmão Miras. A gente precisa estar satisfeito um com o outro, né? E tem muito casamento
Tem muito casamento que não está vivendo em cumplicidade, em harmonia, em crescer junto, porque sempre fica desejando o que os outros têm, mas não o que eles querem. Então, a nossa dica para vocês hoje, para todos, né, irmãos? Converse primeiro com seu marido, e se o negócio está ficando ruim, procure alguém para conversar, né? Procure alguém para falar o problema. E a gente sabe que isso gera para nós aqui também. Se você quiser procurar o pastor Carlos, a missionária, nós estamos à sua disposição. E é preciso conversar sobre tudo, meu irmão, né? Tem muitos casais que estão vivendo de aparência há muito tempo. Tem muitos casais que não existe satisfação íntima, relacionamento íntimo há muito tempo, né? Tem muita gente, né? A gente vê que é só oração, é só Bíblia, é só santidade, e esquece que somos seres humanos e quem criou o sexo não foi o diabo, quem criou o sexo foi Deus. E tudo que Deus fez é muito bom, é muito bom, é muito bom. Inclusive a relação íntima de um casal é muito bom, é muito bom. Então tem muita gente salgada religiosamente que não satisfaz o marido, não satisfaz a esposa e vive uma vida de aparência, meu irmão. E falta de intimidade no casal leva à divisão, à destruição e à separação. Pode falar. Eu queria compartilhar assim uma experiência, né? Que eu como esposa, como mãe, como mulher, eu vivo isso hoje dentro da minha casa. Porque às vezes a nossa criação em questão de cristã foi muito religiosa, né? Eu fui criado no âmbito de uma religiosidade muito pesada. Então você ora para tudo. Ora para Deus curar fulano, abençoar ciclano, abençoa meus filhos, preciso ensinar meus filhos no caminho do Senhor, abençoa meu marido, abençoa minha vida e amém. Mas existe aquele sentimento mesmo que você gostaria de ter alguém para desabafar, principalmente muitas das vezes esposa de pastor, que esposa de pastor, a maioria vive uma vida muito sozinha, porque as pessoas olham para nós, nos enxergam como super mulheres, né? E que somos obrigadas a todo momento dar exemplos e como se nunca passássemos por problemas ou privações. Então, eu aprendi, irmãos, a abrir mesmo o meu coração para Deus, porque é o maior psicólogo dos psicólogos, o melhor amigo dos amigos, o melhor conselheiro dos conselheiros, é aquele que te criou. A Bíblia diz que a palavra ainda não saiu da nossa boca, ele já é conhecedor. Mas muitas das vezes, como nós mulheres temos a necessidade de falar, nós temos que falar. Então, se você não, algumas mulheres não sentem mais prazer no marido e acham que não ama mais, mas não é que não ama, isso está adormecido dentro de você. E aí o marido sente falta da mulher, da esposa, como mulher para suprir a sua necessidade na vida sexual. E aí você não supre porque você não tem mais esse desejo. Então eu quero falar com as irmãs, vai para dentro do seu quarto, um momento em que você estiver sozinha, coloca um louvor que você gosta de ouvir e fale para Deus o que você gostaria de falar com sua melhor amiga, ou talvez com a figura materna que você não tem hoje, e você gostaria de se abrir, como eu já fiz isso. Senhor, me ajude como mulher a satisfazer os desejos do meu marido, me ajude como mãe a educar os meus filhos, me ajude como esposa, ser companheira do meu marido que tem um ministério. Então, você precisa abrir, Senhor, aumente o meu libido como mulher, porque eu não tenho mais atração ou desejo pelo meu marido. Ó Deus, eu sinto que não amo mais, mas isso está adormecido dentro de mim, traz para fora. Ora assim, ora de uma forma transparente, se abra com o teu melhor amigo, desabafa com o psicólogo dos psicólogos.
E eu vou te dar um conselho. Sua vida, com certeza, ela vai mudar. Eu com as experiências que eu tenho como esposa de pastor, como mulher, orei assim, oro assim, e eu vou abrir para as irmãs aqui uma chave. Quando o pastor Carlos está viajando, é quando eu mais oro, irmãs. Eu confesso aos irmãos, quando ele está em casa, eu me sinto mais segura. Eu falo para ele que é como se ele fosse a minha cobertura, né? E eu fico ansiosa para ele chegar em casa, que eu sinto assim, ele está em casa, é o provedor, ele é o primeiro, eu descanso um pouco, né? Mas quando ele está viajando fora, eu sinto a necessidade muito maior de orar mais do que eu já oro com ele em casa. É quando eu vou orar mais, vou consagrar mais, por tudo, pelo nosso ministério, pelo projeto, pelo grupo de intercessão, pelas crianças e também pela nossa vida sentimental, pela nossa vida íntima. E aí, de repente, ele chega em casa e uma fala que eu tenho ouvido muito dele, nossa, mas eu estava ansioso para chegar em casa, o que você anda fazendo? Eu estou tão apaixonado. Pastor Carlos é romântico, irmãos. E aí, quando ele fala assim, eu estou tão apaixonado, eu queria tanto te ver, queria tanto chegar em casa, eu vou lembrar das orações que eu fiz. Então, o que trouxe ele tão apaixonado em casa? As minhas orações que estão em depósito, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus trabalha. Então, talvez você diga, mas eu não tenho essa amiga, eu não tenho essa figura dessa pessoa em que eu possa confiar. Então, você está se esquecendo do Deus que você serve. E se você estiver se esquecendo, eu quero refrescar a tua memória e te convidar. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o Pai que te ouve em secreto vai te ouvir, vai atender suas orações e você vai provar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O povo está dizendo que você está me deixando vermelho. Glória a Deus. Mas é uma questão tão maravilhosa, né? Que com o tempo, o crescimento, o amor ele tem que aumentar. Eu vi um vídeo bonito esses dias de um velhinho cuidando da sua esposa na cama. E hoje está quase impossível você ver um casamento duradouro, um casamento que permanece, né? E existem muitos casais que enfrentaram milhares de tempestades, que são hoje um exemplo, né? Um exemplo para nós. E muitas das vezes as pessoas elas estão buscando relacionamento ou conselhos aonde jamais deveria buscar. Então, primeiro é confiar em Deus. E se você tem necessidade de falar, necessidade de buscar conselho, necessidade de expor, né, que você acha, não, mas eu preciso falar isso, eu preciso de uma direção nisso. Procure ajuda, né? Procure ajuda para que as coisas venham mudar internamente em você e fora. Tem muita coisa que perde a legalidade em nós quando ela é falada, irmãos. Enquanto fica oculto, se torna um peso, mas quando você fala, as coisas mudam. Só de você falar, a coisa muda. Então, há uma necessidade de conversarmos, dialogarmos, crescermos, falarmos e, acima de tudo, o casamento. Hoje a gente vê que precisa de transparência. E aqui eu termino, que eu já estou bem cansado. Eu gravei a aula hoje e estou falando desde 6 horas da tarde. Irmãos, tenha em mente, né? Tenha em mente que nós, como seres humanos, nós podemos mudar. Você sabia disso? Você não precisa morrer do jeito, eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Não, meu irmão. Você pode mudar. E eu e você podemos melhorar. Podemos melhorar. Sempre podemos melhorar como marido, como esposo, como pai, como mãe. Nós podemos melhorar. E aí a pergunta para você dormir pensando hoje é: o que eu estou fazendo para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um amigo melhor? Você pode
melhorar. Você pode deixar de ser essa pessoa nervosa, ranzinza, né? Calada, e você pode melhorar. Você pode, você deve. Você deve pensar em ser uma pessoa melhor. E eu creio que Deus vai te dar graça. Amém? Irmãos, se vocês precisarem, o meu contato está aí. Não esqueçam de nos ajudar na obra de Deus, de lançar a sua semente. Amém? Nós vamos orar por vocês e vamos encerrar essa live em nome de Jesus. E 3h da manhã, encerramento da nossa campanha de oração. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer por cada família aqui representada e te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é a base de toda a nossa instrução e nós somos guiados e iluminados pelo poder da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para mudar relacionamento, casamentos e história de vidas aqui. Manifesta sobre o teu povo o teu poder. Ó Deus, e que haja uma mudança na vida de cada filho teu, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um seja instruído pelo teu Espírito a lutar pela sua família e o seu casamento. E não abrir mão daquilo que o Senhor deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe até 3h da manhã na nossa campanha de oração. Deus abençoe a todos.